Oi, Léo, bom dia. Bom dia, Léo, tudo bem? Oi, Fabi. Oi, tudo jóia? Aham. Você acredita que eu fiz ontem um Ah, resumo disso? do Antes de JK? você publicar? É mesmo? Que coincidência. Que legal. E aquele Tá resumo, sabendo do blog da Maeva? pois é, ela me mandou. E aí eu abri no primeiro dia, mas não consegui olhar direito. Aí ontem, depois que eu preparei as aulas, eu parei para olhar e vi que tem artigo seu, do Klinger, muito maneiro, gente, muito legal. Tá chegando mais gente. Fiquei super empolgada que vocês estão curtindo. É bom, né, escrever sobre o assunto, porque aí, né, dá para organizar uma série de coisas na cabeça, né? Sim. E aquele resumo que você mandou de Mesopotâmia ficou tão legal que eu guardei, assim, porque a Mesopotâmia tem muitos povos, né, muitos impérios e tal, e aí a gente tendo aquilo, assim, descrito mais objetivamente é ótimo. Bom dia, Bom dia, tudo bem? tudo bem? Que bom, gente. Deixa eu anotar aqui a presença de vocês. Carlos está aí também, né? Bom dia. Carlos, Léo, Malu, Oi, pronto, agora foi. tudo jóia? Acho Tudo que por jóia? Bom dia. enquanto, bom dia. Por enquanto tem só vocês três. Daqui a pouco chega mais gente. E ontem a live foi bacana, né? Foi demais. Muito legal. O Klinger falou super bem. Muito bacana. A minha vai ser amanhã. Ia ser hoje, mas foi transferida para amanhã. Eu descobri que minha terapeuta vai fazer uma live hoje. Eu não sabia. Sério? Que legal. Que horas? Ela quer falar, minha terapeuta, a da escola. Seu Ela vai terapeuta falar. da escola? Ela vai falar na live da escola, eu não sabia. Quem? O Michelangelo? Não, a Roberta. Ah, tá. Eu acho que ela é mãe, né? De algum aluno ou aluna. Ela é. Aham. Porque eu vejo ela por lá, mas eu nem sabia que ela era terapeuta também. Quando eu vi a live, que eu falei, ah, caramba. E vai ser na hora que a gente marcou, né, Malu? A nossa reunião. Se você quiser, pode ser um pouco antes a nossa reunião. Você prefere? Ou depois Não, também, pode ser às 7. não, mas as da escola ficam gravadas mesmo. Ah, é, né? Verdade. A gente pode ver depois. Então, ok. Então, beleza. Olá, gente. A Lê chegou. Oi, bom dia, Fabi. Tudo bom? Bom dia. Olá! Olá. Bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Alê, Maeva? Tudo ótimo. Que bom. E aí, Alê? Tudo na medida do possível bem? É tudo, né? E você, Fabi? Também. Tudo bem, na medida do possível. Gente, hoje a gente vai falar de uns temas muito legais. Assim, eu adoro esse período, então eu não sei se eu vou conseguir falar dos 3 governos hoje. Eu acho bem difícil. Até porque é muita coisa. Normalmente, eu estava me lembrando que nos outros anos eu falava de um governo por aula, assim. Porque eu acho que se a gente passa meio rápido por esses governos, assim, meio que colocando os 3 no mesmo saco, eu acho que pode ser meio comprometedor, assim. Eu acho que acaba anulando uma série de questões super importantes e que ajudam a gente até a entender outras questões posteriores, né, da história do Brasil, assim. Então, eu coloquei lá no planejamento os 3 governos, mas como eles... Ih, o Bush apareceu, que bom.
Bom dia, Fabi. Bom dia, tudo bom, Ana? Tudo ótimo com você? É, o áudio da Ana tá Tudo bem funcionando. também, que bom. E você Sim, melhorou tá mesmo? normal. Sim, bem melhor. Ai, que bom, que bom. Feliz. Quem falou mais alguma coisa? Eu não ouvi. Bush, você tá aí? Acho que ele tá sem microfone. É, tá desligado. Deixa eu anotar aqui. Bom, gente, então é isso, né? Está previsto lá no planejamento da gente falar sobre esses 3 governos, que eu sempre brinco que são os 3 Jotas, mas assim, eles são super importantes para a gente compreender esse período, que se a gente pensar numa perspectiva histórica, né, olhando do futuro, assim, dos nossos dias atuais, olhando numa perspectiva histórica para trás, são governos que estão entre o fim do getulismo, né, assim, na figura do Getúlio Vargas, porque o getulismo, mesmo depois da morte do Getúlio, ele ainda permanece, mas do fim do varguismo, digamos assim, né, da era Vargas como um todo, e as ditaduras militares. Então, são 3 governos eleitos democraticamente. Na verdade, o João Goulart não foi eleito para a presidência, mas ele era eleito vice. Nessa época, é importante lembrar que a eleição de vice e de presidente não eram pelo formato que a gente tem hoje, de chapa, né? Porque hoje a gente escolhe o presidente, e aí ele já traz um vice, né? Nessa época, não, você votava para presidente e para vice, nas mesmas eleições. E o João Goulart ele já tinha sido, inclusive, eleito vice do Juscelino Kubitschek e já tinha e era vice também do Jânio Quadros, né? E o Jânio Quadros acaba renunciando e aí o João Goulart assume em 1961. Mas a gente hoje vai começar falando do JK, até porque cronologicamente é o primeiro presidente eleito, né? Lembrando que o Getúlio Vargas comete o suicídio em 1954. E aí quem assume é o vice dele, né? Para completar o mandato. E as eleições estavam previstas para 1955. Então esse vice do Getúlio, o Café Filho, ele fica até o final de 1955. As eleições aconteceram em outubro, como acontecem até hoje. Só que nessa época os mandatos presidenciais eles tinham a previsão de 5 anos e não de 4, como é hoje em dia. E aí nas eleições de 1955, quem venceu foi o Juscelino Kubitschek. Aqui em Búzios tem até uma estátua dele lá na Orla Bardot, né? Todo mundo já deve ter visto. Tão bonitinha, tava com uma máscara. É mesmo? Nem sabia. Uhum. Eu tinha visto que tinham colocado máscara na Brigitte Bardot, mas nele eu não sabia. A gente tirou foto. Ah, legal. O Juscelino, já me disseram que ele tinha uma residência aqui, justamente ali próximo de onde é a estátua, não sei até que ponto isso procede. Alguém sabe disso? Alguém já ouviu essa história? Eu ouvi, eu só não sei qual que é a coisa. Depois a gente pode dar uma pesquisada, né? Então, e aí a gente tem alguns pontos importantes do governo do Juscelino para conversar e para vocês terem em mente, assim, que são importantes. O governo do Juscelino, na eleição, já tem uma questão ali de uma tentativa de articulação dos militares para impedirem que o Juscelino assumisse, mesmo tendo sido eleito, né? A gente precisa lembrar que era um momento de grande instabilidade depois da morte do Getúlio. É um cenário de Guerra Fria, a gente não pode esquecer. Então, existia uma certa preocupação de alguns setores do oficialato das Forças Armadas em relação a uma suposta ameaça comunista. O Juscelino Kubitschek estava longe de ser comunista,
mas num cenário de polarização, alguns setores mais radicais, mais ligados ao bloco capitalista de forma mais radical, tentavam rotular o Juscelino com associando ele a uma suposta ideia de comunismo, né? Então, por isso, essa instabilidade aí entre a eleição e a posse, porque a eleição acontece em outubro, né, normalmente, como já acontecia nessa época, e a posse em janeiro, né? Então, esses meses aí entre a eleição e a posse efetiva, nesse período de Guerra Fria, eram meses de bastante tensão, tá? Mas o Juscelino assume, o fato é que ele assume, e ele assume para tentar cumprir aquilo que ele já vinha falando desde a campanha. A campanha do Juscelino foi uma campanha que tinha um slogan, que eu não sei se vocês já ouviram falar, provavelmente sim, que era o slogan dos 50 anos em 5. Já ouviram falar disso? Aham. Já. Sim. E aí, justamente, né, esses 5 são os 5 anos de governo, que hoje em dia são 4, né, não são mais 5. E essa ideia dos 50 anos em 5 era uma ideia, era um slogan que já continha a ideia do nacional-desenvolvimentismo. A ideia, então, era que o Brasil avançasse 50 anos, né, o equivalente a 50 anos em 5 anos de governo. Então, ele queria fazer o Brasil crescer, se desenvolver, o que se desenvolveria normalmente em 50 anos em 5. Então, esse era o slogan de campanha dele. Quando ele é eleito, né, e aí o Juscelino era um cara mineiro, né, que já tinha sido governador de Minas Gerais, e que então se candidatou à presidência da República. Quando ele é eleito, com esse slogan dos 50 anos em 5, ele apresenta um plano, que é o plano de metas. Vocês também já devem ter ouvido falar, né? O plano de metas é meio que o roteiro, digamos assim, para que se fizesse cumprir aquele slogan da campanha de 50 anos em 5. Então, a primeira coisa que vocês têm que saber é o que significa esse slogan, de 50 anos em 5, e a segunda coisa é o plano de metas. O plano de metas vai estruturar todo o governo do Juscelino Kubitschek. E aí, essa ideia do nacional-desenvolvimentismo era uma ideia mesmo que, de alguma maneira, dava continuidade àquilo que o Getúlio Vargas vinha fazendo, aquela retórica da modernização do Brasil, de deixar o atraso para trás, que o Brasil precisava entrar no século XX, porque o Brasil até então era um país, até o Getúlio Vargas, né, chegar ao poder em 1930, era um país de grandes oligarquias, que inclusive controlavam a política, né? E aí era o discurso do Getúlio, né, era um discurso de modernização, de industrialização. Então, o Juscelino vem também, não mais da mesma forma que o Getúlio, né? Claro que o Getúlio já tinha avançado muito, já tinha feito uma série de grandes indústrias e tal, mas o Juscelino vinha para, digamos assim, ampliar ainda mais esse projeto modernizador e industrializante do país. Vou só fazer uma pausa para dar bom dia. Maria Luísa, João, Manu, tudo Professora. bem? Oi, Maeva. O Kenji só pediu desculpa que ele não vai poder comparecer à aula de hoje. Tem coisa Tá para bom. fazer. Tá, beleza. Oi, bom dia. Eu ia falar a mesma coisa. Bom dia. Quem está falando, Maria Luísa? Maria. Oi. Tudo bem com vocês, gente? Vocês sumiram. Tudo certo? Uhum. Que bom. João, tudo bem? Tá me ouvindo? Bush também? Acho que ele Como tá sem vocês estão microfone. aí? Então, sem Vamos ver microfone. no chat. Tá. E Manu, tudo bem? Conseguiu entrar? Professora. Tudo bem? Que bom. Ó, a gente está ainda, só para situar quem chegou depois,
A gente está ainda no módulo 16, que é o módulo de descolonização e populismo, e a última partezinha do módulo fala sobre esses governos que a gente está começando a falar hoje. São os governos, que eu brinco que são os governos dos 3 Js, o Juscelino, o Jânio Quadros e o João Goulart. No planejamento, eu coloquei, a gente falaria dos 3 hoje, mas como são bastante densos, eu não sei se a gente consegue esgotar os 3 hoje, mas também não tem problema. O importante é que a gente veja isso com consistência. E aí a gente está falando do JK, tá? Que é o primeiro deles. A gente já falou do slogan de campanha, 50 anos em 5, e agora a gente está falando do plano de metas, que tem como princípio a ideia do nacional desenvolvimentismo, de alguma maneira recupera aquela herança modernizadora e industrializante propostas já pelo Getúlio Vargas desde a década de 30. Beleza, gente? Até aí tudo bem? Sim. Uhum. Tranquilo. Aham. Beleza. Então, a gente tem aqui algumas imagens, né, que mostram a figura do Juscelino Kubitschek. Eu acho que deve ser de conhecimento de todo mundo que o Juscelino é o cara que constrói Brasília, né? E aqui é uma imagem do Juscelino no dia da missa que marcou o início da construção de Brasília em 1957. O Juscelino foi eleito no final de 55 e assumiu no início de 56, tá? E a previsão do governo é que ele ficasse justamente até o final de 1960. E ele cumpre o mandato inteiro. E aí, o que a gente precisa saber do governo do Juscelino, né? A questão do slogan, voltando à questão do plano de metas. O plano de metas é muito importante, como eu disse, ele tem 31 princípios, e a meta, né, são 31 metas, na verdade. O nacional desenvolvimentismo, ele está, digamos assim, inserido em todas essas metas, e essas metas tinham como identidade comum a questão da industrialização. Então, nos anos 50, o que significava modernizar era industrializar, tá? Então, a ideia era que o Brasil se industrializasse, adentrasse ao século XX, né, ficasse ali equiparado aos países industrializados considerados modernos, e que o Brasil alçasse aí, digamos assim, subisse alguns degraus além do que em 5 anos era comum de se conseguir fazer. Então, o slogan dos 50 anos em 5, para ele ser posto em prática, ele precisava de investimentos, né? E aí o governo do Juscelino vai precisar de um aporte financeiro muito grande para poder realizar essas metas que estavam previstas lá no plano de metas, tá? Então, o governo do Juscelino é um governo que vai precisar de um apoio financeiro muito grande. E esse apoio ele não conseguia internamente, então ele precisa recorrer a recursos internacionais, né? Então, isso tem um preço. E a gente vai ver como é que isso se dá. Eu queria inicialmente mostrar essas imagens para vocês, então, do Juscelino aqui. E aí, isso aqui se transforma em Brasília. Reparem no chão, né, que é um chão de terra batida. A gente está falando da região central do Brasil, é uma região, né, do Cerrado, né? Então, um pouco de vegetação rasteira, um lugar seco. Seco, falar, quente, calor, tem vento, fim do mundo. E os caras resolveram fazer Brasília lá, né? Então, imaginem. E é muito... Vários cimentos para melhorar ainda a situação, tirar várias árvores. Pois é, exatamente. E assim, a galera, né, o funcionalismo público todo, a capital era o Rio de Janeiro, é importante lembrar disso. Então, toda a máquina burocrática do Estado teve que se transferir do Rio de Janeiro para Brasília. E teve gente que dizia, eu não vou de jeito nenhum sair do Rio de Janeiro para ir para esse lugar quente e tal.
o governo teve que, inclusive, fazer uma série de concessões e dar uma série de gratificações, assim, para que as pessoas aceitassem se mudar para lá para trabalhar lá, porque era um nada, né? Nos primeiros anos era um nada, mesmo com a cidade já construída, né? Era realmente. A gente vai ver, tem uns vídeos, depois eu vou mostrar para vocês, e aí dá para sentir o que era, assim. Aqui, ó, a próxima foto é do Juscelino prestando contas, em 1958, e a televisão não era popular, né? Então eles ainda usavam o rádio como principal meio de comunicação. E aqui isso foi filmado, né? Ele está ali com o mapa do Brasil, mostrando todas as medidas que ele vinha tomando. E reparem, né, a questão, né, de que a capital, né, a construção no centro do país, nesse lugar inóspito que a gente falou, que é Brasília, não é por acaso, né? Isso, desde lá do século XIX, José Bonifácio já falava nisso, Van Hagen já falava nisso, que o Brasil precisava levar a capital para dentro para poder desenvolver o interior. Enquanto a capital ficasse no litoral, né, lembrando que primeiro, lá nos tempos coloniais, a capital foi Salvador, depois ainda na colônia foi para o Rio de Janeiro e ali ficou. E aí essa galera já no século XIX dizia, enquanto a capital for no litoral, o Brasil de dentro não vai se desenvolver. Eles diziam, a gente precisa levar a capital para dentro para poder levar o desenvolvimento, né, a industrialização, enfim, o interior do país, né, para poder... Oi. Aqui, eu tinha visto uma coisa também sobre tirar a capital do litoral e colocar no interior por causa de coisa envolvendo ataque, coisa do gênero. Pode ter sentido também, né? Caraca, eu ia perguntar sobre isso. Ataque por mar é muito mais fácil. Faz sentido. A tirar, assim, de uma sociedade mais politizada, digamos assim, e afastar de núcleos populacionais mais conscientizados, né? Não, tipo, também, mas tipo assim, vamos supor que, sei lá, aconteça alguma outra guerra. Seria muito mais fácil bombardear a capital se ela tivesse no litoral, certo? Do que lá no interior. Ela ia estar mais vulnerável. Sim. Tem mais difícil de vários chegar lá. aspectos aí envolvidos nessa mudança da capital, né? Tem esse, a gente não pode esquecer que a gente está num momento de tensão global, né, com a Guerra Fria, então tem uma preocupação, o Rio de Janeiro tem uma característica muito forte de mobilização estudantil, de conscientização política, era o lugar que concentrava grande parte, né, da elite, não só Rio, mas São Paulo também, de pessoas com acesso à educação, de possibilidade de viajar e tal. Então, tudo isso criava um cenário, digamos assim, desfavorável para políticos que temiam movimentos questionadores, digamos assim. Então, tem esse aspecto, tem esse também que vocês salientaram, da fragilidade do litoral, caso houvesse algum ataque, né? Então, tudo isso é levado em consideração. Mas o principal argumento dessa retórica do nacional-desenvolvimentismo é de que era preciso desenvolver o interior. E aí, eles diziam que todas as medidas que eles tomariam, e aí isso tem, se vocês repararem, meio que essas linhas que aparecem no mapa convergem para o centro, né? Tudo deveria convergir para desenvolver as regiões do país menos desenvolvidas. Parece aquele quadro de filme policial dos Estados Unidos. É verdade. Verdade. E aí, essa foto é bem legal, porque é a inauguração da fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo, né, em São Paulo, região da ABC Paulista, que até hoje é uma região industrial, né, que tem também uma sindicalização, uma classe operária bastante expressiva, lembrando que o Lula era metalúrgico em uma dessas fábricas, né, de São Bernardo, enfim. E aí depois a gente Essa fábrica não foi uma que fechou ano passado, sei lá? Foi alguma fábrica nesse lugar aí. Que tem várias montadoras fechando, né? Mas eu lembro de ter fechado a GM, eu acho.
E Eu não lembro, só lembro que foi aí. em São Bernardo, né? É. É uma região de muitas fábricas, assim. E o que é interessante, né, dos fusquinhas, e aí nessa época tinha muito Fusca circulando, é porque, assim, é a ideia do carro popular, lembrando, né, que Volkswagen é carro do povo, traduzindo, né, literalmente. Assim, o Fusca tem toda uma história aí, né, até com Hitler, assim, de investimento na popularização dos automóveis. É um carro refrigerado a ar, ele não é refrigerado a água, o que permitia que ele resistisse em temperaturas frias, né? Então, é um carro que vai se popularizar muito no Brasil, e isso, né, por que eu estou falando disso? Porque isso tem a ver com a postura nacional desenvolvimentista do JK e com uma ideia também que vinha se tornando cada vez mais dotada, né, mais presente na vida das pessoas, que é a ideia do consumo. Essa época, os anos 50, são a época dos bens de consumo, né, do desejo por ter um carro, do desejo por ter um liquidificador, que era algo completamente ligado à modernidade, assim, nossa, que máximo. Geladeira, televisão. Então, as pessoas ficam loucas por isso, né? Desejam mesmo ter esses bens, assim. E isso faz muito parte dessa cultura do nacional desenvolvimentismo, porque as pessoas trabalham cada vez mais, têm cada vez menos tempo e precisam de produtos que agilizem a vida, né? De alguma maneira, a gente vive isso até hoje, assim. Você pensa, o que você faz de carro em 10 minutos, você de transporte público faz em muito mais tempo, né? No caso do Brasil, pelo menos. Né? Alguns produtos para ter em casa, algumas máquinas, geladeira, máquina de lavar louça, liquidificador e tal, agilizam a vida. Tudo isso faz parte dessa cultura industrial, né? Do desenvolvimento do século XX. E aí, o JK ele consegue trazer essas indústrias automobilísticas para o Brasil, né? A Volkswagen é uma delas, e isso acaba gerando, né, tendo como desdobramento a construção de rodovias, porque assim, se você populariza o carro, as pessoas precisam de estrada para andar, né? Então, as estradas, e não sei se vocês já estudaram isso em geografia, mas essa questão do rodoviarismo no Brasil, né, se desenvolve aí a partir desse momento. As estradas de ferro, né, os trens começam a ser substituídos por rodovias, né? E aí tudo começa a ser feito através de transporte terrestre. E isso, na perspectiva do JK, e está lá no plano de metas também, serviria para integrar o Brasil, porque se você tem rodovias ligando todas as partes do Brasil, você consegue integrar as regiões, né? Então está tudo muito conectado. Aí o JK visitando uma fábrica em Duque de Caxias, uma fábrica de motores, no primeiro ano de governo. Aqui já volta para a primeira imagem. Aí aqui, ó, fala dos principais assuntos, temas que estão lá contemplados pelo plano de metas. E aí a gente pode dividir esses temas em 5 grupos. Isso já caiu no Enem, inclusive. Né? Os grupos seriam energia, né? Então, incentivo da produção de energia com hidrelétricas e tal. Transporte, e aí a questão do rodoviarismo é muito significativa. Alimentação, e aí a gente vai destacar nesse aspecto aqui da alimentação, e o Juscelino Kubitschek ele não vai mexer na estrutura dos grandes latifúndios brasileiros. Essa sempre foi uma questão, né, da concentração de terras no Brasil, e o Juscelino não mexe nisso. Então, isso tem a ver também, isso está lá no material de vocês, com o fato de, no próprio partido do Juscelino, né, ter uma bancada
de latifundiários bastante expressiva. Então, havia uma espécie aí de vinculação partidária, digamos, do Juscelino com esses interesses do grande latifúndio. Então, não tem temática de reforma agrária, não tem essa questão aí no plano de metas. E a concentração de terras continua a mesma, e isso tem a ver diretamente com esse mercado agro, né? A gente já falou tantas vezes. O quarto grupo seria a questão das indústrias de base, né? Que são as grandes indústrias que ele precisava, que ele considerava serem necessárias para desenvolver o país. Daí tem principalmente a siderurgia, né? E aí, lembrando que o Vargas já tinha feito a siderúrgica nacional, mas o JK queria ampliar isso, né? A indústria automobilística, né? E aí a indústria de bens de consumo no geral. E a quinta meta seria a educação. Ele tinha consciência que era preciso aumentar a oferta pública de educação, porque a gente precisa lembrar que até aqui o número de analfabetos no Brasil era gigantesco e assim o Estado brasileiro só era obrigado a garantir a educação primária, ou seja, o que hoje é o 5º ano, até o 5º ano do fundamental. Depois disso, os alunos tinham que fazer uma prova, era chamado prova de admissão, para conseguir entrar no que eles chamavam de ginásio, que era o que hoje é o 6º ano, né? E depois, o que é o ensino médio que vocês estão fazendo, a pessoa podia escolher científico, normal, né? Que era a formação de professores, mas assim tinha um universo de escolas particulares para atender a isso, e tinha um universo de escolas públicas também, mas eram poucas. O que era universalizado era o acesso até o 5º ano só. Então, vocês imaginem, né, o nível educacional da população de maneira geral. Deu para pegar aí esse lance do plano de metas, dos 5 grupos, de qual era a pegada? Uhum. Tudo bem, gente? Todos vivos? Tranquilo. Tá. Beleza. Bom, e aí, aqui fala, eu já comentei, né, que Brasília era a considerada meta-síntese desse plano de metas, tá? E aqui trabalha uma série dessas questões que a gente já comentou. Aqui tem mais uma galeria de fotos. Olhem o que era Brasília. É isso. É esse espaço. Aqui é o início da construção do Palácio do Planalto, que é a sede a residência oficial do presidente da República. E aí depois aqui, né, a Praça dos Três Poderes, enfim, vai ser construída aqui, né, ao redor. Essa foto é de 1959 e Brasília foi inaugurada em 1960. O Juscelino dizia que Brasília precisava ser inaugurada antes de acabar o mandato dele. Então, vocês imaginem a correria para acabar essa obra. Tem uns vídeos que mostram, assim, muito engraçado. Dizendo, não vai chegar o mármore para botar ali. Aí, bota qualquer coisa. Depois a gente tira e bota o mármore oficial. O importante é estar maquiado para inaugurar. Pegavam pedra ali do deserto, assim, colocava areia. Tá exatamente. Então, eles trabalhavam noite e dia. Noite e dia. E sabe o que é interessante? Que assim, a mão de obra que foi necessária para a construção de uma cidade, imagina, né? Para a construção de um prédio já envolve uma série de pessoas. Para construir a cidade inteira planejada, enfim, né? É tirada do zero mesmo. Até o lago, lá, o Lago Paranoá, é artificial, é construído, né? Mão de obra toda é basicamente de trabalhadores nordestinos. Então, muita gente saiu do Nordeste, né, e migrou para a região Centro-Oeste a trabalhar na construção de Brasília. E aí, depois que a obra acabou, né, que os anos de obra acabaram,
essas pessoas não voltaram, né, para o Nordeste, elas continuaram lá. Então, elas acabaram desenvolvendo, né, morando, né, e criando ali uma vida nos arredores de Brasília, nos arredores da cidade planejada. Então, são as chamadas cidades satélite até hoje, né? Como Ceilândia. Tem uma série delas que aparecem até são comentadas, aparecem nas músicas do Legião Urbana, que era um grupo de Brasília, né, inclusive. E aí, então, essa questão da mão de obra de nordestinos é bastante importante. E até hoje, essas cidades satélites de Brasília são periferias, né? Então, a gente consegue vincular e aí isso explica também muito dessa desigualdade social ali presente, né? Brasília em si, a cidade, tem um dos maiores PIBs do Brasil, né? PIB per capita, né? Por cabeça. Mas se você vai para essas cidades satélites, que são a poucos quilômetros de distância, isso despenca. E essas pessoas da cidade satélite normalmente são as pessoas que prestam serviço a essa elite brasiliense, né? Essa elite de pessoas ligadas à máquina do Estado. Brasília basicamente é isso. Só quem se mudou para lá foram, né, pessoas que servem, né, que são servidores públicos, que fazem o Estado funcionar. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Sim. Aqui, a famosa cúpula ali do Congresso, que é uma para cima e a outra para baixo, vocês já, com certeza, já viram, né? Aí essa aqui é a do Senado, né? Lembrando que a cúpula, né, do Senado é essa, né, para baixo, e a cúpula da Câmara dos Deputados é a voltada para cima. E aí os trabalhadores, trabalhadores e máquinas em construção, a foto é de 1960. Olhem os carros, né? É super curioso, assim. Não sei se tem mais alguma. Olha que bonitinho, as crianças jogando futebol. Aqui já estava inaugurado o prédio do Congresso, né? E aí ao lado tem as cúpulas ali. É isso. E aí a gente tem 3 minutos, tem um videozinho aqui. Essa imagem é a imagem do plano piloto, que é bem legal. Vocês já ouviram falar do plano piloto, dos arquitetos que pensaram? Já ouviram falar sobre isso? Dos arquitetos, não. Do plano piloto, sim. O projeto é do Lúcio Costa e do Oscar Niemeyer, né? Teve um concurso, gente, para ver quem apresentava o melhor projeto para a construção da capital federal. E eles ganharam. E aí eles vão fazer, né? Imagina, assim, caramba, que maneiro. Vamos poder construir uma cidade, a capital do país. E eles fizeram esse projeto, né? E aí se chama plano piloto porque remete a um avião. Por isso que... E aí isso tem, metaforicamente, toda uma explicação, né? Que seria para fazer o Brasil decolar e tal. E por isso que Brasília tem aquelas regiões, né, para quem já foi ou já ouviu isso, de asa sul, asa norte, né, que seriam essas asas do avião, e a parte central, né, seria formada justamente pela Praça dos Três Poderes, que está aqui, aqui, consegui mostrar. Está aqui, né, a Praça dos Três Poderes, aqui a Catedral, então tem toda uma representatividade aí, né? Aí plataforma do eixo monumental, então tá tudo aí nesse avião, que seria o Brasil decolando para o século XX. E lá, vendo, é tudo dividido por zonas, né? É uma cidade, é a primeira cidade planejada do Brasil, né? Lembrando que o Brasil tem cidades que foram se desenvolvendo espontaneamente. Então, se a gente pensa no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro não tem nada de planejado, né? Muito pelo contrário. É uma cidade de muitas moradias, umas em cima das outras, e Brasília tem a área de moradias, tem, né, a área do comércio X, a área dos diplomatas, das embaixadas, então é tudo setorizado.
né? Diferentemente das outras cidades brasileiras, tá? A gente está terminando, esse link, né? A gente volta no mesmo link, beleza? Pode ser? Ou vocês têm outra agora? Não. Eu acho que não. Não. Tá, beleza. A gente volta no mesmo link, e aí a gente vai falar, voltando no mesmo link, das contradições de Brasília, que são bem interessantes da gente estudar, que também já foi questão de Enem. E aí a gente assiste o vídeo, volta assistindo o vídeo para poder falar das contradições, que são contradições, na verdade, do governo JK, né, que tem uma super boa intenção de desenvolver o Brasil, mas que acaba deixando uma parte para trás, assim, principalmente o Nordeste. Tá?